Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se preventivo para discutir a questão da constitucionalidade do orçamento. Pedro Mexia declara-se afunilado e Ricardo Araújo Pereira, algures no mundo, sente-se no papel de primeiro magistrado da nação. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana com chuva, escutas, queda nas receitas fiscais, uma semana normal, pode-se dizer, que vamos debater neste Governo Sombra, onde devemos de falar também das eleições americanas que se aproximam e em que temos o Ricardo Araújo Pereira, desta vez em Madrid, na Praça Cibeles. O que é que foi fazer para Madrid, Ricardo Araújo Pereira? É trabalho de pesquisa, Carlos. Estou a fazer um trabalho de campo para perceber como é que funciona a austeridade naqueles países que, não estando sob resgate, ainda assim estão sob uma espécie de um resgate, que não se chama resgate, mas que na prática é um resgate, embora não sendo. E é mais ou menos igual. Manifestações, é tudo, é na mesma. Não funciona na mesma, sim. Ok, o Ricardo, desta vez, quer ser ministro das escutas, que retornam, para também poder escutar. Ricardo, é isso? Não, eu não preciso, Carlos, não preciso de escutar escutas. Em Portugal não é preciso escutar para saber o que as escutas são. Era um dos receios que eu tinha com a mudança de procurador, disse eu, geral da República, era que se perdesse esta tradição de regabof de escutas em jornais. Felizmente, houve uma evolução na continuidade e continuamos a poder ler nos jornais o conteúdo de escutas que deviam ser secretas. Relativamente ao conteúdo da escuta, que não há nenhum ilícito criminal lá, não é isso que está em causa, é apenas um banqueiro que pressiona o Primeiro-Ministro de Portugal. E às vezes as pessoas perguntam, isto da rua, as manifestações na rua, é muito exagero, as pessoas, a barulheira, os banqueiros não se manifestam. Pois não, porque telefonam. Arranjem o telefone do Primeiro-Ministro a 700 mil desempregados e a 500 mil de pensionistas e a vários milhares de trabalhadores precários e eu garanto também, eles não, é só um telefonemazinho, só para dizer, olha, esta sua medida, vou-lhe dizer o que é que me parece, esta sua medida. E essas eu gostava de ler o conteúdo dessas escutas. Certo, já voltamos aí, ou onde estiver daqui a pouco. Há crime nesta divulgação de escutas do Primeiro-Ministro com um banqueiro, um telefonema que veio a público. Parece-lhe que... Sim, ainda levámos a sério o segredo de justiça em Portugal, o que nesta altura, se calhar, já não é... Nesta altura do campeonato já não vale a pena levar muito a sério. Parece-me evidentemente que há o Ricardo Araújo Pereira parece que não leva muito a sério. Não leva muito a sério, exatamente. Ele agora não está aqui, hoje está em espírito aqui... no meio de nós. Mas há quem diga, com uma certa graça, que isto terá sido uma espécie de presente de boas-vindas para a nova procuradora Joana Marques Vidal e, portanto, a primeira coisa que lhe aconteceu foi, ora, pumba, leva já com uma escuta metendo aqui o Primeiro-Ministro e ela fez... para nosso grande espanto, aquela coisa que não é nada habitual os procuradores fazerem, os PGRs fazerem, que é abrir um inquérito. E já ficámos todos mais descansados. O Sol, desta sexta-feira, aparentemente terá tido acesso ao conteúdo parcial dessa escuta e diz que Pedro Passos Coelho de mais relevante terá dito, eu não posso falar sobre esse assunto. E portanto ficamos todos mais Pedro Passos Coelho tinha dito que tinha todo o prazer em ver a escuta divulgada. Exato, bate certo, não é? Aliás, já a viu, com esta bate certo, a dizer, sobre isso eu não posso falar, mas é verdade que esta declaração que saiu nos jornais torna relevante aquilo que Ricardo Araújo Pereira estava a dizer, por uma vez na vida, ele está a dizer uma coisa de jeito, que é, de facto, esta coisa de o próprio Ricciardi já ter vindo dizer que é normalíssimo, então agora não se pode telefonar para um Primeiro-Ministro. Eu tenderia a dizer, na verdade, acho que não. É melhor não. Pedro Passos Coelho disse que tinha prazer e até gosto, fazendo crer que o gosto está acima do prazer, o que é, do ponto de vista filosófico, bastante uma inversão de prioridades interessante. Há alguma boa razão para isto ter saltado para as primeiras páginas, Mexia? Tirando o facto de ter sido deixado realmente aquele como é que se chama aqueles bonecos que quando se abre a caixa salta de lá uma coisa pois não sei, com uma deve mola. ter um nome técnico. Então deve ter um nome técnico e foi mais ou menos isso que o Pinto Monteiro deixou para a nova Procuradora-Geral da República. Não se devia falar já de segredo de justiça, é um bocadinho como
há expressões que caíram em desuso por serem absurdas do género a santidade do matrimónio. Ninguém diz santidade do matrimónio. O que é que se diz segredo de justiça? É uma expressão absurda porque não há nenhum segredo de justiça. E, sobretudo, é muito estranho que haja um chinfrim feito sobre o segredo de justiça vindo do Ministério Público, porque se as coisas se sabem, é porque vem do Ministério Público, certamente. E esteve bem a Procuradora-Geral da República ao ouvir dizer que o Primeiro-Ministro é inocente? Ela reagiu a pedido, não é? Tanto quanto se sabe, reagiu a pedido da Ministra da Justiça. Ou seja, está dentro da velha tradição de Há PGR. precedentes nesta matéria que depois deixaram mal não particularmente o próprio Procurador. Não sei se já repararam que praticamente tudo o que aconteceu no Consulado de Sócrates está a acontecer agora outra vez. Tudo, as escutas, as licenciaturas. E é como dizia o Nietzsche, primeiro em tragédia, depois em farsa. Isso é o Marx. O Marx? Isso é o Marx. Eu desconfiei que, apesar de tudo, José Sócrates não dizia... Não, sobre isso eu não posso falar. Eu tenho aquela sensação que José Sócrates falava sobre tudo. Na verdade, a razão pela qual o Primeiro-Ministro tem prazer e até gosto é porque realmente, aparentemente, e até pelo que vem no Sol, ele portou-se bem, que foi disse, olha, não posso falar sobre isso. Agora, também o telefonema não é nada de especial. Evidentemente há o Ricardo aproveitou para fazer a sua declaração populista de que Ele enfim, já responde. Mas atenção, de qualquer vamos... forma, a notícia do Sol é uma notícia relevante e que convém trazer para aqui porque possivelmente vai-se ouvir muito falar dela, porque ela acrescenta uma outra coisa que aí não se sabia, em que basicamente o consórcio que ganhou a EDP terá pago à última da hora menos 171 milhões do que teria sido uma proposta inicial, porque terá tido informação do preço das propostas dos adversários. 171 milhões é quanto em subsídios de desemprego? É muito. Porque teria sabido à última da hora de quanto é que o seu concorrente estava a oferecer pela privatização da EDP e, portanto, permitiu-lhe baixar aqueles 171 milhões, que para os chineses é trocos, mas se calhar ainda deu jeitinho a alguém. Porque o que aqui pode estar em causa é uma coisa que é bastante banal, que é a história da pressão. A única pessoa em Portugal que nunca foi pressionada na vida foi o anterior Procurador-Geral da República, que disse em público, disse em entrevistas que nunca foi pressionado. Toda a gente recebe telefonemas, jornalistas, políticos, toda a gente recebe telefonemas a dizer faça-me lá este jeitinho, de lá. Até aí não há nada, aparentemente, a não ser que haja alguma coisa que nós ainda não saibamos. Para mim o mais relevante nesta história é a atitude do Primeiro-Ministro, que aparentemente foi a atitude correta, dizer, olha, eu não posso falar sobre este assunto. Portanto, por isso é que ele tem gosto e prazer. Por isso é que ele tem gosto e prazer. Primeiro prazer, depois o gosto. Parece-me bem. É o chamado final de boca, como se diz da prova de vinho. Pronto, está entregue a pasta das escutas ao viajante Ricardo Araújo Pereira. Tudo bem, Ricardo? Estão a tratá-lo bem aí em Madrid? Sim, ótimo, e já se nota que a austeridade costuma... Já começou a resultar? Não, está na mesma. Sem emprego igual. É igual. Igualzinho. Bom, já aí voltamos então. Agora o Pedro Mexia vai tornar-se ministro do insulto. Com vontade de insultar algum ministro? É o seu objetivo, Pedro Mexia? Não, eu estive a pensar, acho que só em público, pelo menos só insultei equipas de arbitragem. Deve ter sido a única categoria profissional. Também és desses. Tu vais para o estádio e insultas o árbitro. Nunca és para esse tipo, Pedro Mexia. Tem mexido muito Pedro Mexia é povo. Mas... incrível. Porque é uma coisa que pode parecer um pouco anedótica, sobretudo porque mete insultos e foi apresentada pelo Rowan Atkinson. É a Inglaterra e é a chamada Public Order Act, que é uma lei que proíbe, entre outras coisas, insultos. Que tem um artigo, nomeadamente, que diz que as autoridades podem agir se apanharem alguém a insultar outra pessoa. E o Rowan Atkinson, o comediante, protagonizou esta campanha de dizer insultem-me, porque de facto é a típica legislação que pode parecer bem pensada, mas que só convida a abusos e a prepotência. Tivemos um caso recente de
do costureiro francês que foi, como é que ele se chama? O Lagerfeld. Não, pois, foi branca. Exato. Pois não foi o... Aquele senhor Coitado, que os ainda fomos ao espectadores, Lagerfeld, que os pobrezinho. espectadores estão a lembrar como é que se chama. O Galliano, não é? O Galliano, o John Galliano, que o John Galliano, que aliás não é francês. Mas pronto, perceberam, É o Galliano. Estava num pub inglês. de qualquer perceberam a maneira. ideia. Mas não é francês, mas tinha ar disso. perceberam a Tem ideia. ar disso. E Ele tem um bocado ar de francês. que foi condenado e que caiu em desgraça por ter feito enfim, uns insultos, uns comentários desagradáveis, aparentemente antissemitas, etc. O senhor estava nitidamente bêbado. A possibilidade de uma pessoa bêbada se portar de uma forma que não inclua o civismo é alta, diria eu, e portanto este tipo de... Sobretudo nós hoje vivemos numa altura, qualquer pessoa que... Mas esse aí era um insulto claro, não é? O problema é que debaixo daquele chapéu dá para tudo. Não, mas incluindo... é que nós vivemos numa cultura em que as ideias clásicas de respeito e de deferência caíram. Note-se este programa. Note-se os comentários nas caixas de comentários dos jornais, note-se o que se escreve nos blogs, nas redes sociais, note-se, por exemplo, a virulência até verbal e até de vernáculo dos cartazes nas manifestações. Portanto, nós podemos achar, isto é horrível, e às vezes acontece-me achar isso, mas é o mundo em que vivemos, não vale a pena fingir que existe ainda uma deferência, que existe ainda aquilo que se chama bem ou mal, uma educação. De facto, a linguagem tornou-se, nas canções pop, nos filmes, etc., a linguagem tornou-se mais agressiva e mais virulenta, e acho que é daquelas coisas que temos que saber ver com isso. O que é curioso é isto de vir de Inglaterra, e o problema de estar a pôr-se em Inglaterra. Temo que um dia destes possamos ter uma lei idêntica em Portugal, João Miguel Tavares. Não, isso felizmente não é? Aliás, em Portugal, nesta altura do campeonato em que toda a gente está a arder por dentro, não é? Poderem-nos tapar a boca era impedir que saísse vapor, quer dizer... Isso foi um momento Alberto. Exato. Estamos todos a arder por dentro. Estamos todos a arder por dentro, é verdade. E, portanto, não seria uma boa ideia. Não, por aí não. Ainda se pode falar. Aliás, a gente fala. Exato, como dizia o outro. Bem, parece que, entretanto, o Ricardo se pôs em Londres num pulinho, foi avaliar in loco o efeito da lei anti-insulto. Ricardo? Exatamente, estou cá para isso. E quer testar as autoridades inglesas para ver se estão realmente atentas e se são intransigentes e rigorosas? Sim, podemos fazer um teste, enfim, com risco da minha própria liberdade, mas... palhaço! Nada, não. Talvez só funcione em inglês, essa lei. E em português, vamos pôr a coisa em termos portugueses. Que insultos é que, em vez de proibidos, deviam ser incentivados na sociedade portuguesa, Ricardo? Eu incentivaria todos, Carlos. Em primeiro lugar, eu sou contra tudo o que limite ilegitimamente a liberdade de expressão. Por uma razão prática e até egoísta, que é a liberdade de expressão que nos permite saber onde estão os idiotas. Um idiota calado parece mesmo uma pessoa. É muito difícil saber o que é que ele pensa. Se ele tiver liberdade de expressão, é mais fácil distinguir. Trata-se de um idiota. Por outro lado, esta questão de criminalizar o insulto é muito escorregadia, porque eu recordo que ainda recentemente em Inglaterra, e esta história é de facto verídica, houve um estudante de Oxford que estava bêbado, como aliás é obrigatório que os estudantes estejam, que no estado de embriaguez abordou um polícia da polícia montada e disse: você já reparou que o seu cavalo é larelas? Exatamente isto. E foi preso. Passou a noite na cadeia e pagou 80 euros de multa. Toma. E porquê é que é escorregadia a questão do insulto? Primeiro, pelos vistos, chamar gay a um cavalo é insultuoso. E eu não sabia que isso, enfim, era possível. A honra e a dignidade daquele cavalo não toleram que alguém possa supor que o cavalo é, de facto, gay. E depois, portanto, para isso, às vezes há coisas que nós estamos a dizer e parecem meros factos e são insultos. E isso é muito perigoso. Pronto, então uma história com cavalos e polícias. É uma história com cavalos e polícias e com uma moral, que é, em democracia, ninguém deve ter o direito de não poder ser insultado. Quer as pessoas, quer equinos. Pronto.
animais, digamos assim. Está entregue ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Insulto. É a altura de termos um Ministro da Economia. Já fazia falta neste país. O João Miguel Tavares quer a pasta, já não era sem tempo, portanto. Já não era, não. Quer remodelar o Álvaro? Não quero nada. Eu acho que o Álvaro vai se aguentar lá mais tempo do que a gente pensa. É? Eu já fiz essa previsão. Além disso, ele quando sair pode-se vir dedicar à literatura e correm por aí uns exemplos pela internet de extratos do seu romance, porque Álvaro tem um romance e garanto-vos que não é nada de bom, é melhor ele estar mesmo com a pasta da economia. Bom, a sua intenção é falar da viabilidade económica da comunicação social portuguesa. Exatamente. Não, porque nas últimas semanas nós tivemos... Isso existe já agora? A viabilidade económica da comunicação social? Pois, essa é a questão, eu acho que não, mas nós nas últimas semanas tivemos a greve da Lusa, a greve do público, tivemos a própria Control Invest a anunciar que tinha sido comprada por angolanos, mas que eles ainda não depositaram um dinheirinho, e tivemos também a Newsweek, não é, um título histórico, a anunciar que ia terminar a sua edição em papel. E, portanto, nós estamos... Também se fala do Guardian acabar a edição em papel. E fala-se do Guardian e de tantas coisas mais. E de facto... nós estamos a viver uma altura histórica, no mau sentido da palavra, para quem, como nós, não é? Vivemos a nossa vida disto. Mas o que eu acho é que neste momento, concretamente, é preciso alguma lucidez no meio desta confusão. E eu basicamente queria dizer duas coisas. Uma era que em Portugal, durante muito tempo, teve-se medo que a comunicação social fosse acabar toda nas mãos dos grupos angolanos. E eu acho que já começa a haver medo neste momento, é que nem os grupos angolanos tenham qualquer espécie de interesse pela comunicação social portuguesa. Aliás, deixa-me só dizer, porque esse negócio da Control Invest, aparentemente a notícia foi mais... veio agora, quer dizer, já se sabia que este negócio estava em curso, pelos vistos não há novidade nenhuma, o negócio ainda não está concretizado. Joaquim Oliveira disse: não há graveto, não há negócio, citado no jornal, que é uma forma interessante de pôr a problemática, e é de facto a forma real de pôr a problemática, mas de facto nós começamos a pensar, ao menos os angolanos compram isto, o que é um sintoma, do último recurso. Do último recurso. E a outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção é porque também já começa a ver-se a argumentação, nomeadamente em relação à Lusa e à RTP, que basicamente isto é o governo que está a tentar limitar a pluralidade. Mas a RTP é outra dimensão. A RTP é uma empresa pública. Não, o que eu te ia dizer é que metem as coisas no mesmo saco, Lusa, RTP, sim, com o argumento de que isto é o governo a querer limitar a pluralidade informativa. Ora, há tantas e tão boas razões para dizer mal do governo e para dizer mal de Miguel Relvas, que é de evitar este argumento que me parece completamente absurdo, sobretudo tendo em conta aquilo que é o historial da Luz e da RTP, que ao longo de anos e anos sempre esteve ao serviço de quem estava no poder. E, portanto, convinha que houvesse uma espécie de cabeça fria nos jornalistas, que ainda por cima eles anunciaram a realização de um congresso ao fim de 15 anos, vai haver um congresso no dia 24 de novembro, e acho que o que é o desafio para todos nós neste momento é encontrar formas alternativas de conseguir sobreviver num mundo em que tudo o que era a estrutura habitual e a lógica empresarial dos meios de comunicação social está a desabar por aí fora. E, portanto, encontrar soluções não é igual a encontrar o bote expiatório que apontar o dedo, seja o capitalista que está a querer perder dinheiro, seja de repente parece que é o político que está a querer oprimir a comunicação social. Não é nada disso que está a acontecer, evidentemente. Ricardo, não sei se ouviu em boas condições o João Miguel Tavares, mas vemos que agora já está em Berlim, fala-se de economia e é-se logo teletransportado para Berlim? Exatamente. É uma coisa que me acontece sempre. Mesmo na minha vida privada, começo a falar de economia e pumba, encontro-me em Berlim. É muito desagradável. E em relação ao que o João Miguel Tavares disse? Não concordo com nada do que foi dito, Carlos. Aliás, como é costume, nada do que João Miguel Tavares disse me parece, de facto, aproveitável. Eu devo dizer que, de facto, há um problema hoje que é a questão de a imprensa livre estar em perigo. E há sempre todos os argumentos que consigam cercear as características fundamentais de uma sociedade democrática decente são sempre rechaçados facilmente. A não ser quando o argumento é este: as pessoas devem ter direito a uma vida digna e a segurança social. Não há dinheiro. Esse argumento é sempre, vence.
consegue atacar todas as bases de uma sociedade decente. Não há dinheiro para uma imprensa livre e não há dinheiro. E portanto é isto. Não temos dinheiro para uma sociedade democrática. É pena. Vamos tentar arranjar. O João Miguel Tavares estava danadinho para o contraditório, mas desta vez não há. Fica para outra altura. Como é que lida Pedro Mexia com a ideia de um futuro que não nos vai deixar as mãos sujas com o papel dos jornais? Eu, antes de mais, queria saudar o uso do verbo cercear, que é um verbo que eu gosto muito na discussão pública. E que não é cerceado neste programa. Nunca é cerceado. As mãos sujas. É mil que me faz. Contraponto às mãos limpas. É mil que me faz confusão. Que alguns discursos de pessoas que aparentemente desistiram. Eu sou mais sensível do que o Ricardo se mostrou em relação à questão ao argumento económico. Não neste caso específico, mas em geral, de facto, quando há pouco dinheiro e os jornais são empresas privadas... Mas quando se fala com patrões da imprensa, este gesto é importante. Se o dinheiro não vem de nós, vem de nós não mesmo. Se não vem do patrão, vem dos contribuintes. Mas ao mesmo tempo, acho que algumas pessoas estão a sujar as mãos num discurso de abdicação, num discurso de, olha, pronto, não há jornais, paciência, ou então num discurso intelectualmente muito pobre, como eu já vi pessoas, enfim, porque até têm apreço, mas a dizerem, não é preciso jornais porque está tudo na net. Como se as pessoas passassem a informar em blogs ou em redes sociais. As pessoas têm que se continuar a informar baseando em pessoas que são pagas para investigar, para fazer reportagens, para consultar as fontes. Usam, com certeza, vem, evidentemente, com certeza dos jornais, não há jornalismo. televisões. Pode haver o jornalismo cidadão, essas coisas todas que se fala, e eu não nego a importância disso. Mas não há jornalismo não pago, como não há nada que seja bom que não seja pago. Quer dizer, vamos entrar aí agora numa outra discussão. No mercado. Você não se pode falar da democracia que vão logo para o intendente. Mas, já nem o intendente. Mas isso faz muita impressão. Agora até o Super-Homem se demitiu do jornal, não é? Foi. O Super-Homem, o Clark Kent, diz que o Daily Planet está muito populista e, portanto, ele, como super-herói, é contra o populismo e, portanto, quando o Super-Homem se demite, está tudo perdido. Já temos, portanto, aqui no Governo de Sombra, Ministro da Economia, coisa que muita gente diz que o país não tem. Daqui a pouco havemos de falar das eleições americanas, que ainda semana e meia delas se realizarem, porque esta semana foi a semana em que se realizou o último dos 3 debates entre os 2 principais candidatos. Mas, entretanto, o Ricardo Araújo Pereira já está, pelo que vejo, noutra capital europeia. Parece-me que reconhece a cidade onde o Primeiro-Ministro foi refugiar-se no último 5 de outubro. Exatamente, Carlos. Estou em Bratislava, onde Passos Coelho festejou o 5 de outubro, e é uma cidade que agora está indelevelmente ligada à celebração da República e à própria República Portuguesa, e foi por isso que vim aqui para assinalar este próximo tema. Foi então para Bratislava para celebrar a República. Exato, e para me sentir presidenciável a sério. E o que é que o leva a sentir-se presidenciável, Ricardo? São estas notícias que têm vindo. Por exemplo, há uma sondagem segundo a qual Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato forte e muito popular para a presidência da República. Não é assim tão estranho que haja sondagens para avaliar quem é que as pessoas preferem ter como Presidente da República a esta distância das eleições para Presidente da República. Alguém que, se fosse maldoso, diria isso é porque não temos bem porque passa muito despercebido. E, de facto, isso era uma hipótese, não era? Termos umas eleições para Presidente da República já, não se dizia nada ao Cavaco, ele continuava a fingir que era Presidente, mas tínhamos um mesmo que tomasse, como é que chama aquilo? Atitudes e tal. Eu acho que a indicação do professor Marcelo, pelos vistos, ao gosto popular, é uma preferência muito popular nesta altura, tem a ver com o seguinte: neste momento há várias pessoas que discordam da política de austeridade cega. Por exemplo, Paulo Portas discorda de tal maneira que impôs ao Governo, quando foi anunciado o último orçamento, impôs ao Governo um silêncio de 3 dias. E o próprio Presidente da República tem estado calado, às vezes
desabafa um bocado no Facebook, mas em princípio está calado também. O que é que sucede? O povo português não percebeu ainda o potencial altamente reivindicativo dos silêncios. E então prefere, acho eu, alguém que, por contraponto, diga coisas. E se há alguém que diz coisas, meu Deus, é o professor Marcelo. Se ele diz coisas. Isto são reflexões feitas a partir de Bratislava, não é todos os dias que temos reflexões a partir de Bratislava. Parece-lhe que o professor Marcelo tem trabalhado para o estatuto presidenciável, Pedro Mexia? Não, isso com certeza, isso sem dúvida nenhuma. Acho que o professor Marcelo, se pensasse no seu passado recente, não devia anunciar que vai fazer um vídeo, porque em geral não lhe corre bem, e o Ricardo já vamos falar disso. Certamente sabe. Esta sondagem que saiu agora das presidenciais é uma sondagem bastante curiosa, publicada no jornal I, porque tem os suspeitos do costume em matéria de presidenciais e de presidenciáveis. Marcelo à frente, seguido de António Costa, seguido de Durão Barroso, e na lista também estão Guterres, Carvalho da Silva, Sócrates, etc. Mas depois há 2 ou 3 nomes estranhíssimos. Enfim, há o António Barreto, mas o António Barreto também já tem aparecido noutras listas, mas Manuela Ferreira Leite, em 5º lugar, o que é uma coisa, de repente, Manuela Ferreira Leite tornou-se popular, suscitou. Isso é com o apoio da esquerda, seguramente. E há um nome que eu nunca tinha visto nos presidenciáveis, que é Belmiro de Azevedo, com 2,5, isto é de 0 a 5, com 2,5. Se foram as caixas todas do continente a votar. Não, indicia que esta sondagem não foi feita no público, foi feita no I, não é? No público, se fosse no público, eles não, não a saída dos hipermercados, como se sabe. Não se davam 2,5. Mas mais interessante do que essa sondagem é a sondagem publicada pelo mesmo jornal no dia seguinte, que não escolhia o Presidente da República, mas o líder dos partidos. E os líderes perdiam. António Costa ganhava, António José Seguro, 40-18 e Rui Rio, a passos, 30-11. Bem, mas eu desconfio que qualquer um desses realmente são melhores, o que só prova que o público português não é parvo. Mas isso é... Eu acho que é mais... Faltam 4 anos para as presidenciais. A não ser este esquema que o Ricardo me disse, é bastante... Lembra-me um bocadinho aquela coisa que se diz, não sei se é mito urbano, sobre o facto de nos últimos anos do Salazar... Ele não sabia que já não... Depois de ter caído da cadeira. Faziam uma espécie de encenação à volta dele. Eu acho que se podia fazer isso com Cavaco. Apesar de ele andar a viajar muito acima da velocidade da luz, é impressionante como o jet lag não lhe está a tirar a lucidez. Mantém a lucidez. O Marcelo Rebelo de Sousa veio, entretanto, propor que se faça um vídeo para apresentar na Alemanha quando Angela Merkel cá vier. Eles atiram-nos com a Angela Merkel, nós atiramos-nos com o vídeo para mostrar quando os cá vier ou para passar na televisão alemã? Eu acho que para passar na televisão alemã quando cá estiver a Merkel. Quando cá estiver a Merkel. Portanto, eles atiram-nos com a Merkel, nós atiramos com o vídeo. E o vídeo para mostrar os sacrifícios em que nós estamos mergulhados. Certo. É uma boa ideia? Eu acho que depende do realizador. Mas eu acho que nem sequer... Não estava à espera desta resposta. Estás a ver? Não estava à espera desta resposta. Eu acho que nem sequer é preciso ganhar dinheiro, gastar dinheiro a fazer o vídeo. Porque assim, sei lá, agarramos na trilogia do Bairro das Fontainhas de Pedro Costa e mandamos para a Alemanha. Ou então, sei lá, o sangue... E eles aprovam logo um pacote suplementar de ajuda. Ou o sangue do meu sangue, do João Caniço. O filme está feito, Nós temos a cinematografia portuguesa, é abundante nisso. É só passarem os filmes portugueses. É Aquela ideia do de repente nós andamos todos a fazer surf na Costa da Caparica, enquanto os alemães andam a fabricar salsichas e carros, cai por terra. Trilogia de Bairro das Fontainhas a passar em horário nobre na televisão alemã e vão ver os euros outra vez a tornar a abrir. Eu, entretanto, estou a reparar que o Ricardo Araújo Pereira, com esta conversa, voltou a Berlim. Exatamente, Carlos, exatamente. Tem alguma ideia a propor para o vídeo do professor Marcelo, Ricardo? Sim, tenho, por exemplo, que não seja feito pelas pessoas que fizeram o vídeo para impressionar os finlandeses, os que inventaram aquela personalidade até ali desconhecida de Jean-Jacques Cousteau, e que o vídeo verse acerca de outros assuntos, porque eu acho que os alemães estão pouco interessados no facto de nós termos eventualmente inventado o pastel de nata. Mas uma ideia era que o vídeo fosse, enfim, os vídeos que costumam
mobilizar o povo alemão era realizado por Leni Riefenstahl, mas acho que já não é possível. Golpe tão baixo. Que golpe tão baixo. Não faz sentido. Golpe baixo, sentido. Esse de facto. Leni Riefenstahl, vão ver à Wikipédia, não é? Ficámos a saber, portanto, porque é que o Pedro Mexia, aliás, o Ricardo Araújo Pereira, se declara presidenciável a partir de Berlim e depois de ter estado não sei onde antes, já estou baralhado e perdido com estes saltos que ele anda a dar. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se afunilado. Quer explicar isso? Afunilado porque uma das características interessantes das últimas décadas, desde que, e bem, tudo é permitido, nomeadamente em termos de comportamentos privados e sexuais, etc., houve um preço a pagar por isso, que foi... Como nunca deixou de haver na cabeça das pessoas uma noção de interdito, hoje em dia só há uma coisa interdita no domínio sexual, que é a pedofilia. E ainda bem que é, e é evidente, não está em discussão que a pedofilia seja crime. Mas existe na discussão da pedofilia um excesso verbal e uma histeria à volta do assunto, em que se fala, por exemplo, a palavra monstro, por exemplo, aparece mesmo que estejamos a falar de pessoas que têm sexo com adultos, que têm sexo com adolescentes, menores, mas adolescentes, o que sendo evidentemente crime. Mais uma vez, queria frisar que não estou a discutir a dimensão de crime, mas não configura um comportamento monstruoso. Infelizmente, a capacidade de ser monstruoso, a capacidade humana de ser monstruoso é muito lata. Agora o caso voltou à tona em Inglaterra. Porque havia uma figura, enfim, bastante festiva, que era um apresentador inglês, conhecido. Uma grande figura da televisão inglesa. Sim, é verdade. Tu queres puxar pelo paralelo. Parece que uma grande figura da televisão inglesa era pedófila. É assim que tu queres apresentar a coisa. Pronto. Quer dizer, foi o que aconteceu, não é? Pois é verdade. Sim, mas o apresentador do Top of the Pops. Mas eu não queria fazer isso tão alegórico, não é? Sim, o apresentador do Top of the Pops, que morreu o ano passado, e agora fizeram um documentário, ou estavam para fazer um documentário sobre alegações que já se sabiam em vida dele, do facto de ele ter basicamente arregimentado uma série de adolescentes, o problema é que na televisão inglesa, na BBC, crianças, aquilo se sabia, mas ao longo foi de décadas desvalorizado. Ao longo de décadas foi sempre desvalorizado. Em alguns casos, como as cambiantes especialmente repugnantes, porque havia umas que estavam hospitalizadas, etc. E agora até já se fala de haver uma rede de angariação, portanto, de facto, aí nós começamos a ouvir uma coisa que também já ouvimos cá, mas curiosamente essa investigação investigação jornalística da BBC não foi para a frente porque disse o responsável na altura que só tem o depoimento das vítimas. Que é, em geral, quem dá os depoimentos. Nestes casos. É, em geral, quem dá os depoimentos. Este caso lembra-lhe alguma coisa da realidade portuguesa? Infelizmente lembra. Eu concordo com o que o Pedro está a dizer, no sentido em que, sobretudo historicamente, e quando nós, por exemplo, vemos o caso do Polanski, quer dizer, nos anos 70 ou anos 80, de facto, o sexo de adultos com adolescentes não tinha o peso de brutalidade e de indignação que tem atualmente. Isso é verdade. E não é só isso, é preciso dizer uma coisa, porque há uma coisa que é preciso, que é perfeitamente possível que se diga, bom, vamos ter uma política de tolerância zero face a qualquer sexualização dos adolescentes. Sim, senhor. Admitamos que eu estaria de acordo com isso. Mas então, acabem com a publicidade, acabem com modelos com 15 anos, acabem com anúncios, com videoclipes, etc. Ou seja, não é possível haver uma cultura que puxa para um lado e depois a lei que puxa para o outro. É preciso as pessoas entenderem civilizacionalmente o que é que querem. Não é? Sim. O que eu acho que há neste caso, também como em parte já existia no caso português, e que torna a coisa mais monstruosa, digamos assim, é de facto o uso do poder. E claro, isso é que é chocante, não é? Quer dizer, é alguém que utiliza o facto de ser uma figura pública para entrar em instituições que de outra forma não teria qualquer espécie de hipótese de entrar e fazer uma coleção que aparentemente é infindável de crianças abusadas. Estamos a falar de dezenas e dezenas, se não centenas. E isso evidentemente é chocante e sobretudo estamos a falar de uma instituição como a BBC que terá abafado todo este caso e portanto percebe-se o interesse público que tem. Que está a criar a Inglaterra. Exato. Entretanto,
Entretanto, o Ricardo Araújo Pereira, com o sentido de oportunidade que lhe é característico, voltou para Londres, foi avaliar o impacto in loco do caso Saville, Ricardo Araújo Pereira. Exatamente, Carlos, foi isso exatamente que vim fazer a Londres. Está a ser um pouco dispendioso para a TVI e para a TSF, mas acho que tem valido a pena pelas informações que eu tenho sido capaz de recolher. E o impacto está a ser indiferente, julgo eu, Carlos, porque, enfim, é um caso de pedofilia, o protagonista está morto, sorte a dele, porque isto, se for como em Portugal, costuma arrastar-se um bocadinho e dá de facto muito jeito de estar falecido, para não passar aqueles 10 anos a moer e mais uma testemunha e outro julgamento e depois ler as folhas todas e falecer. Acho que foi muito bem jogado por parte do Jimmy. Pronto, está explicado o afunilamento do Pedro Mexia num caso Casa Pia à inglesa. É agora a vez de tentarmos perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara preventivo. O que é que pretende prevenir, João Miguel Tavares? Eu pretendo prevenir aquilo que pode ser o descalabro de mais um orçamento de Estado devido às relações Ainda difíceis. vai ter de prevenir alguma coisa? Não sei, devido às relações difíceis entre a atual política e a Constituição da República Portuguesa. A revisão da Constituição tem sido muitas vezes desvalorizada, embora há quem queira fazer, mas depois as pessoas encolhem os ombros e tal, aquilo é aborrecido, é preciso 2/3 de deputados. Mas agora nós cada vez mais estamos a ver o quão complicado é nós temos uma Constituição que em muitos casos dá aquela ideia de viver acima das possibilidades do país. E para as pessoas... Esta não tinha ouvido. não só nós vemos acima das possibilidades, como a própria Constituição. Não, é verdade. Isso as pessoas, eu acho que ninguém anda a ler propriamente a Constituição à noite, mas eu só quis fazer um pequeno exercício de copy-paste, atenção. E fui ver só a diferença entre a Constituição portuguesa e a Constituição americana, que é considerada a Constituição fundadora e esse grande exemplo para todos nós. E eu fiz copy-paste das Constituições e a Constituição americana tem 26 mil caracteres. E a Constituição portuguesa tem 211 mil. Mas o que está na ordem do dia é discutir a Constituição e não o orçamento? Não é, porque... É? Não, neste sentido, é porque este orçamento tem todas, e eu já explico porquê, este orçamento... Não vai haver muito tempo para de explicação. Não, já lá vou. Este orçamento tem tudo para esbarrar na Constituição, porque nós temos uma Constituição portuguesa que diz que é preciso combater a toxicodependência. Atenção, a Constituição portuguesa diz que é preciso combater a toxicodependência. E por que não as cáries dentárias e os pelos encravados? É isso que nós temos na Constituição portuguesa. E deixa-me só eu citar aqui o artigo 81º, que diz incumbências prioritárias do Estado, que está na Constituição portuguesa. No ponto H, há uma logo muito engraçada que diz eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio. Isto é só para a gente ter uma noção de como a Constituição portuguesa é uma coisa atualizada. E o ponto A, que era aquele que eu queria trazer aqui, diz Constituição portuguesa, incumbência do Estado. Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Eu, que não sou constitucionalista, digo já, este Orçamento de Estado é inconstitucional. E agora vamos fazer o quê? E agora, Pedro Mexia, o que é que deve fazer o Presidente da República? Mandar o Orçamento para o Tribunal Constitucional? Há muitos constitucionalistas que dizem que sim. O problema é que aquilo que eles alegam, na verdade, sobre, nomeadamente, os impostos, mas não só, pode ser alegado noutros momentos históricos. Por exemplo, o excesso da capacidade contributiva, por exemplo, neste caso parece ser o limite da capacidade contributiva, neste caso parece ser realmente ultrapassado, porque são mais de 50% nos escalões mais altos. Mas, por exemplo, quando eles dizem que esta diminuição que a mexida nos escalões e a diminuição dos escalões diminuiu a progressividade, isso é um bom argumento jurídico. É um bom argumento jurídico. De facto, existe o princípio da progressividade na justiça, existe o princípio da justiça fiscal, de que a progressividade é um elemento que está a ser alterado. A ideia do equilíbrio entre as prestações e aquilo que nos é depois facultado, bom, isso é verdade, mas isso sempre foi verdade. Ou seja, Portugal nunca foi um país nórdico. Está a falar do enorme desvio. Não, estou a falar de que não faz sentido não faz sentido aumentar impostos à grande sem aumentar os benefícios à grande. Ou seja, nos países que têm impostos muito altos, a saúde e a educação e todas essas prestações são gratuitas e de qualidade. E aí
pode-se conceber um Estado em que os impostos são muito altos. Agora, isso infelizmente não é novidade em Mas é que a Portugal. questão é que temos uma Constituição tão normativa Mas eu que não a acho- cada momento Oh, é João muito Miguel, fácil eu- estar em eu incumprimento. estou de É uma acordo loucura contigo aquilo. em muitas críticas à Constituição. Acho que não é a questão constitucional que deve ser posta em causa neste momento. Não é a Constituição que deve ser posta Não, em causa mas tentou neste momento. chumbar outra vez o próximo orçamento. Orçamento, o Presidente da República, o que é que ele deve fazer? O Ricardo, O Ricardo, desta vez, não saiu do mesmo sítio e continua em Londres. A ideia era falarmos de Cavaco Silva. Eu sei, Carlos, mas acho que não valia a pena movimentar-me. Presidente da República, Rainha de Inglaterra, enfim, é o mesmo tipo de bibelô, digamos. Entretanto, fora do âmbito do orçamento, foi conhecida a intenção do Governo de cortar 10% nos subsídios de desemprego mais baixos, coisa em que, entretanto, o Governo já recuou. Terá sido por considerar os 10% insuficientes, Ricardo? Sim, o Governo avançou com essa proposta na terça e depois recuou na quarta. Este Governo, às terças e quintas, é um Governo que tem um rumo muito definido. Às segundas, quartas e sextas é ligeiramente mais moderado. É mais fácil viver em Portugal dia sim, dia não. Mas é possível que tenha sido essa a razão. O corte de 10% nos subsídios mais baixos ter sido encarado como ainda insuficiente. E eu concordo. Porque o desempregado, com menos de 10% de subsídio, não fica mortiço, mas não falece. Portanto, continua a ser preciso dar-lhe o orçamento. O problema não fica resolvido. Um corte mais rigoroso talvez então promova o falecimento de uma vasta camada de desempregados e então aí começarmos a fazer poupanças a sério. Ficámos esclarecidos quanto ao estado preventivo do João Miguel Tavares e aos falecimentos, etc. Agora às eleições norte-americanas e já temos muito pouco tempo e se calhar vamos voltar ao tema na próxima semana. Esta semana foi realizado o último debate entre os principais candidatos, os dois principais candidatos, Obama e Mitt Romney, e é sempre bom dizer que há mais candidatos nas eleições americanas, mas não contam para o campeonato. Acredita que o resultado a 6 de novembro poderá trazer uma surpresa, Pedro Mexia? Acho que não, porque os votos seguros que o Obama tem no colégio eleitoral, o número de votos que o Romney precisava de obter implicava que dos 11 estados indecisos ele ganhasse 8. Porque o problema é que os estados são muito desiguais em termos de população e, por exemplo, o Obama, ao ter Nova Iorque e a Califórnia, ao ter esses dois estados, isso equivale a quase 20 estados pequenos que Romney tem na América profunda. E, portanto, acho que não. Acho que, ainda por cima, ele, depois de ter perdido o primeiro debate, Obama, depois de ter perdido o primeiro debate, ganhou os outros dois. No último, especialmente em matéria de política externa, portou-se como estadista, comandante em chefe, etc. E teve algumas das estocadas verbais e retóricas. Mas a política externa também não conta grande coisa. A política externa não conta. Não, política americana. Conta por uma questão. Porque o Obama, na verdade, teve 3 pontos importantes na sua presidência, que foi a morte de Bin Laden, que foi o Obamacare e que foi, enfim, os estímulos económicos. Basicamente, o seu mandato é isto. Não ressuscitou os mortos, ao contrário do que se esperava. Houve várias outras coisas que continua a haver mortalidade infantil. Há divórcios, parece que há divórcios, as pessoas continuam a envelhecer, mas tirando isso, portanto, ele não era o super-homem, Não era o super-homem. não se demitiu do Daily Planet, mas não fechou Guantánamo, etc. Voltemos a falar disto, que as eleições americanas são a 6 de novembro. Brevemente, numa frase, Obama fez alguma coisa de errado para ainda estar neste momento em suspenso quanto ao resultado final desta eleição? Ele teve um primeiro debate desastroso, não é? Que deu uma nova esperança à candidatura do Romney, mas de resto, como o Pedro Mexia explicou bem, ainda que Obama pudesse perder em percentagem de votos das eleições, é muitíssimo improvável que ele perca por causa da questão do colégio eleitoral e digamos que há 80% de hipóteses de Obama ser o próximo presidente. Seria, aliás, uma ironia que se repetisse ao contrário que aconteceu com Gore, Bush. Temos de acelerar isto. Entretanto, o Ricardo já está em Washington e sempre com a mesma roupinha, Ricardo. Sim, Carlos, isto é o Governo Sombra, não é os Globos de Ouro. Não ia mudar de roupa cada vez que mudasse de sítio.
E quanto às presidenciais americanas, como é que a coisa é vista por aí, Ricardo? É vista com muita atenção ao essencial. Por exemplo, ainda neste último debate entre Obama e Mitt Romney, aquilo que foi destacado pelas redes sociais, que estão sempre em cima daquilo que é a nata das coisas, foi uma excelente, por acaso excelente piada de Barack Obama, quando Mitt Romney disse: é um escândalo, hoje em dia temos muito menos, a nossa marinha tem muito menos navios do que em 1920. E Obama disse, e bem, sim, e também temos muito menos cavalos e baionetas. E foi excelente, toda a gente riu muito, e enfim, todos os grandes problemas dos Estados Unidos acabaram por ser passados para trás, porque a piada é de facto engraçada. Pronto. Vamos falar das eleições americanas, evidentemente, na próxima semana e depois delas se realizarem. Temos que ir para os decretos e decretos rapidíssimos. O João Miguel Tavares decreta a imprevisibilidade dos sismos. Isso não era já um dado adquirido? Pelos vistos, não. Houve uma série de cientistas italianos que foram condenados por causa do terremoto de Áquila, numa decisão sem precedentes e de um absurdo jurídico total, e, portanto, se calhar convém alertar para que não pode haver propriamente negligência quando uma coisa é completamente imprevisível. O Pedro Mexia quer que se mude o dicionário quando der jeito. Exatamente, porque houve um debate no Parlamento australiano e a Primeira-Ministra australiana acusou o líder da oposição de ser misógino e justificou. E depois apareceram várias análises nos jornais dizendo que aquilo que ela o acusou não constitui misoginia no sentido do dicionário. E o dicionário anunciou que vai mudar a definição da palavra. O que eu acho que é a ajuda mais escandalosa da história é mudarem um dicionário para alguém ganhar um debate a posteriori. Dava muito jeito, cara. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta, pelo que vejo, a partir da praia, já em mangas de camisa. Exato, Carlos, para a despedida. E queria decretar os livros do Manuel António Pina, que era um poeta e um cronista admirável, e era uma pessoa por quem eu tinha uma afinidade pessoal que é razoavelmente inexplicável, porque eu nunca o conheci na vida. Portanto, é baseada apenas naquilo que eu lia e naquilo que me contavam. E é isso, os livros de Manuel António Pina. Pronto, fica a sugestão de leitura de praia, ou seja, onde for. Manuel António Pina é bom de ler em qualquer lado. Está concluída a reunião da semana, 2 a 8 dias, novo encontro, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, algures pelo mundo, ou já aqui connosco.